Olá pessoal, boa tarde a todos. Meu nome é Marcelo Pascolin, eu sou consultor da Roper Educação e hoje nós vamos falar sobre a renovação da Biblioteca de Direito. Será que é possível nós renovarmos e mantermos atualizada a Biblioteca de Direito, a bibliografia do curso de Direito com muita qualidade e economia? Muito bem, começando então, o nosso objetivo aqui é falar sobre a eficiência na atualização bibliográfica do curso de Direito. Por que curso de Direito? Porque a gente vê que vale a pena, o curso de Direito ele tem determinadas características que fazem com que o custo de renovação seja um pouco maior do que os demais cursos de graduação, visto que o curso de Direito ele passa por uma série de atualizações na legislação, o que não acontece com outros cursos. Por exemplo, se você for olhar curso da área da saúde, a anatomia nossa ela não muda muito. Logo, os livros da área de anatomia não vão mudar muito. Agora, o mesmo não acontece no curso de Direito, onde novas legislações estão surgindo, interpretações, nuances sobre a legislação cada vez mais estão sendo estudadas, e aí a gente se depara com a rápida defasagem das obras do curso de Direito. E aí, com a experiência que a Roper tem nas instituições de ensino que trabalha, a gente vê que é possível gerar economia. E para isso, essa conversa aqui, a quem se destina? A gente tem conversado com bastante instituições de ensino, fazendo diversos trabalhos, desde da área de gestão, bem como da área acadêmica, e a gente percebe que esse assunto, especificamente a renovação de biblioteca, não importando se é exclusivamente para o curso de Direito, mas pode ser para todo e qualquer curso do ensino superior. A quem se destina essa conversa? Como eu coloquei aí, se destina a mantenedores, diretores ou gestores acadêmicos, coordenadores de curso, professores, principalmente aqueles que compõem o núcleo docente estruturante, bibliotecários, responsável pelas compras institucionais e também integrantes da comissão própria de avaliação. E eu quero fazer uma pergunta para vocês já para começar. Reflitam o seguinte: será que um dia a gente vai poder ter, na nossa instituição de ensino, uma biblioteca com todas essas qualidades que a gente colocou aí? Será que é possível? Será que é possível ter uma biblioteca sempre atualizada, que cumpra rigorosamente a legislação do Ministério da Educação, que atenda muito bem as necessidades, tanto de cada disciplina, aquelas particularidades de conteúdo de cada disciplina, bem como aquelas intenções de cada professor, gostos, preferências de cada professor, modo de trabalhar, autores específicos de cada professor, com uma quantidade de livros sempre otimizada, ou seja, nem a menos e nem muito a mais, que faça com que a instituição tenha que comprar muito mais livros e gastar desnecessariamente. Ou seja, a melhor gestão entre espaço físico da biblioteca, acervo necessário e orçamento para isso. Que alcance nota máxima nos instrumentos de avaliação do MEC. Que concilie os interesses de bibliotecários, na sua forma de gerir a biblioteca, efetuar compras, atualização do acervo, coordenação de curso na sua visão global do curso e de todas as emendas das disciplinas que compõem, na renovação, na constante atualização do próprio PPC, dos professores, cada qual da sua disciplina, com as suas preferências bibliográficas, com o núcleo docente estruturante, precisando atualizar tempos em tempos o próprio curso de Direito, ou qualquer outro curso, o departamento de compras da instituição e o próprio orçamento institucional. Será que é possível tudo isso e ainda ter economia? Sim, é possível, né? Se a gente sonha com isso, daí a gente vai atrás de uma solução. E é isso que a Roper fez. Faz aproximadamente, tem uns 3 anos que a gente vem
implementando uma metodologia, uma fórmula, uma estratégia que cause um impacto financeiro a menor, ou seja, gere uma economia com tudo isso aí de características que a gente colocou. Então, respondendo esse sonho, é possível? Sim, é possível a gente conseguir isso. E como? Então, vamos especificamente para o instrumento de avaliação do MEC, que é onde nós nos baseamos principalmente para verificar essa otimização. Como colocar a máxima inteligência possível nessa otimização da renovação bibliográfica do curso de Direito. Então, se você pegar um instrumento de avaliação de curso do Ministério da Educação, eu separei aí a página 40, que se refere à bibliografia básica de cada disciplina. Então, claro, está muito pequeno, mas você pode baixar da internet, no site do MEC, esse instrumento de avaliação e identifica lá a bibliografia básica. Você vai ter todas essas informações que estão aí, e eu destaquei o indicador, portanto, 3.6, bibliografia básica, e o que basicamente as instituições de ensino visam, que é pelo menos uma nota 3 na bibliografia básica, e diz o seguinte: quando o acervo da bibliografia básica, ou seja, de cada disciplina, tá certo? Com no mínimo 3 títulos por unidade curricular. Unidade curricular, entenda-se, disciplina. Está disponível na proporção média de 1 exemplar para a faixa de 10 a menos de 15 vagas anuais, pretendidas ou autorizadas, de cada uma das unidades curriculares de todos os cursos que efetivamente utilizam o acervo, além de estar informatizado e tombado junto ao patrimônio da instituição. Muita gente já viu o instrumento de avaliação do MEC, leu, mas às vezes não se atenta aos detalhes e como auferir ganhos na leitura mais atenta do instrumento de avaliação do MEC. Vocês já fizeram esse cálculo? Quer dizer, isso que está escrito aí, quando o acervo da bibliografia básica, mínimo 3 títulos, na proporção média de 10 a menos de 15 vagas anuais autorizadas. O que significa isso? Vamos supor que o seu curso, o qual você trabalha, você solicitou e tem atendido, tem autorizado 200 vagas anuais para ingressantes no seu curso. Pois bem, como que você faz esse cálculo? Na verdade, é um cálculo muito simples. Existem até notas técnicas do MEC que auxiliam a pessoa a saber calcular. Né? Se você pegar a nota técnica número 23, ela explica com mais detalhes como que é esse procedimento desse cálculo. Mas, na verdade, é muito simples. Você pega a quantidade de vagas, por exemplo, 200, né? Que até é um caso que eu vou apresentar aqui, e você divide isso pelo número de quantidade de títulos que está à disposição. Então, se der de 10 a 15, você está dentro da média, portanto, está tudo certo. Ok, por que isso é importante? Por causa da quantidade de livros exemplares de cada título que você tem que ter à disposição. Se você não fizer essa conta matemática, é uma conta matemática simples, não precisa saber, eu não sou da área de exatas, então não precisa saber muita coisa sobre matemática, basta os cálculos normais das 4 operações básicas. Então veja, dentro desse mesmo instrumento de avaliação, eu pincei aqui o que diz, me permita voltar no slide anterior, eu pensei aqui o que aparece em relação a essas letrinhas miúdas que está mais à esquerda desse instrumento. Ou seja, ali diz que se você tiver uma bibliografia virtual, quer dizer que essa média ela fica diferente. Então, é importantíssimo se atentar a esse aspecto. Essa média fica diferente. Agora, falando em média, que eu me esqueci de falar.
Quando a gente fala em proporção média, significa que se eu tiver 3 títulos na bibliografia básica, eu tenho, por exemplo, preciso ter 10 exemplares de cada um, apenas como exemplo, eu tenho 30, tá certo? Mas é na proporção média, significa que eu posso um título ter 10, no outro ter 5 e no outro ter o que falta para 30. Ok? Beleza? Então é simples, é a proporção média. Eu não preciso ter a mesma quantidade exata de cada título. É uma proporção média. Ok? O que eu não posso ter é apenas 1 ou 2 exemplares de cada um, porque senão fica muito desproporcional com a origem ou a filosofia do porquê que precisa ter essa quantidade mínima de exemplares. Então, só lembrando qual é a filosofia do Ministério da Educação em relação à bibliografia. Né? Se você começar a estudar toda a legislação do MEC, que desde a LDB de 96, você vai entender o pensamento do Ministério da Educação em relação a uma série de fatores. Nesse item específico sobre referências bibliográficas, a ideia é bem simples. Veja, o aluno ele precisa ter à sua disposição determinados referenciais que são os mais básicos ou principais daquela área específica de estudo ao qual se insere aquela disciplina, aquela unidade curricular. Entende-se, né, que o aluno ele deve ter opção, escolha, e que não necessariamente exista uma única referência ou uma única linha de pensamento suficiente capaz de dar a visão de conjunto ao aluno sobre aquele assunto. Logo, entende-se que no mínimo 3 obras dariam essa possibilidade ao aluno de compreender com maior visão de conjunto e com profundidade merecida o estudo daquele assunto. Pois bem, esse é o entendimento do Ministério da Educação com muita lógica. Então, se eu tiver um único livro, não vai fornecer essa possibilidade ao aluno. Se eu colocar também 10 livros na referência básica, o que vai acontecer? Será que eu vou conseguir, o aluno, me aprofundar diante de tanta diversidade? Então, entende-se que a bibliografia básica é aquela bibliografia necessária, importante, relevante para um aprofundamento daquele assunto tratado na disciplina. Mas isso ainda em proporção média. Muito bem. O Ministério da Educação entende que é possível você utilizar uma bibliografia virtual além da bibliografia básica. E olha só que dado interessante. E aí que começa a acontecer a mágica da economia. Se você olhar os referenciais para as notas 3, 4 e 5, e o nosso objetivo sempre é tirar a nota máxima, a nota 5, você vai ver que cada vez mais são exigidos mais exemplares, em proporção média, de acordo com as vagas autorizadas. Se você planeja tirar a nota 3, você precisa ter pelo menos 1 exemplar a cada 10 a 15 vagas. Se você quer tirar uma nota 4, você precisa ter pelo menos 1 exemplar, um livro, entre 5 a 10 vagas. E se você quer ter a nota máxima, você tem que ter 1 exemplar até 5 vagas autorizadas. Então, é muito livro. Então, veja, por isso que é difícil uma instituição de ensino obter a nota 5, porque é muito livro por título, tá certo? Por disciplina. E eu vou mostrar mais à frente o custo de cada obra e o custo de cada disciplina dentro de um curso. Agora veja o interessante, se você usar referências virtuais, essa média ela começa a ser menor, o que pode gerar mais economia para a instituição. No caso da nota 3, o que antes somente física era de 10 a 15, agora é de 13 a 19. E assim por diante. Então, com isso,
a quantidade de exemplares por título. E aí, cada título dentro de cada disciplina, imagina a soma que isso dá em todo o seu curso. Portanto, só o fato de você inserir obras virtuais já gera uma grande economia. Vamos ver isso na prática. Então eu peguei, há 2 semanas, fizemos um estudo para uma instituição de ensino, cujo curso de Direito tinha 200 vagas autorizadas. Pois bem, estou falando de vagas autorizadas, não necessariamente quantidade de alunos matriculados. Então, um grande esclarecimento a ser feito aqui é o seguinte: existe uma grande diferença entre vagas autorizadas e alunos matriculados. O cálculo não é por alunos matriculados, e sim por vagas autorizadas. Quando um avaliador do MEC chega na sua instituição para avaliar o seu curso, não adianta você mostrar os dados da secretaria acadêmica dizendo quantos alunos matriculados tem, porque não é esse o cálculo. O cálculo é por vagas autorizadas. Então você, coordenador de curso, tem que saber muito bem qual é essa quantidade de vagas autorizadas para estabelecer a proporção média adequada para o seu curso. Pois veja, nesse aspecto, se você, para um curso que tem 200 vagas autorizadas, como foi esse que há 2 semanas a gente fez essa análise, se você só usasse livros físicos, na sua referência bibliográfica das emendas de cada disciplina, e, portanto, comprasse livros para a biblioteca conforme essas emendas, você teria que ter, conforme está aí no slide, para uma nota 3, 14 exemplares por título, considerando 3 títulos na básica. Ou 21 exemplares por título, por uma nota 4, ou 42 por uma nota 5. E muita coisa. Agora, olha só que interessante o porquê que vale a pena ter uma biblioteca virtual. Essa mesma média cai de 14 para 11 por uma nota 3, de 21 para 16 numa nota 4 e de 42 para 35 numa nota 5. Quer dizer, se você pretende alçar uma nota maior na avaliação do MEC, compensa você ter uma biblioteca virtual. Agora, basta eu simplesmente selecionar uma grande editora e comprar uma biblioteca virtual dessa editora? Não. Se você fizer isso, você vai estar jogando dinheiro fora. Por quê? Porque, me permita voltar novamente, nesse mesmo instrumento de avaliação do MEC, ele diz como que o avaliador do MEC faz para calcular como que funciona essas referências bibliográficas dentro da sua instituição. Então, veja, para esses números valerem, o que diz o instrumento de avaliação do MEC? Nos cursos que possuem acervo virtual, isso significa pelo menos um título virtual por unidade curricular. Se não tiver dentro do PPC, Projeto Pedagógico do Curso, onde constam as matrizes, a matriz e todo o ementário das disciplinas com as respectivas referências, se não tiver lá descrito que aquela referência da bibliografia básica é uma referência virtual, não adianta nada. Você jogou dinheiro fora ao comprar a biblioteca virtual. Então você tem que usar de inteligência para fazer uma aquisição que seja eficaz. Ou seja, aquilo que a instituição está desembolsando, de fato está valendo a pena aquele investimento. Senão é dinheiro jogado fora. Então veja, o que isso significa? Em outras palavras, se você adotar um acervo virtual, há a necessidade de que todas as disciplinas contenham pelo menos um título virtual na básica e alguns exemplares desse mesmo título enquanto exemplar físico na biblioteca. Mas por que isso se é aceito uma obra virtual? Eu explico.
existem avaliadores e avaliadores. Existem avaliadores que, por mais que você prove que tem lá o acesso virtual, talvez eles não levem tanto em consideração. Apesar de que você, na hora, pode comprovar que você está totalmente dentro dos critérios, atendendo os critérios legais que o MEC exige. Outra coisa, aluno. O aluno, que é o mais importante de tudo, por mais que ele tenha o acesso virtual, ele gosta de ver o mesmo livro na biblioteca. Então, o nosso maior objetivo aqui é atender aluno. É ele que paga a nossa conta. Se é ele que paga a nossa conta, então veja, é importante e é mais do que necessário satisfazer o aluno. Portanto, tem que ter pelo menos um exemplar, tem que ter pelo menos alguns exemplares desse livro que está virtual, também no acervo físico da biblioteca. E eu diria que o mínimo dos mínimos dos mínimos são 2 exemplares, porque um, em geral, sempre fica tombado na biblioteca, sem possibilidade de ser retirado, até mesmo para compor o acervo permanente da biblioteca, e outro que possa ser retirado pelos alunos, né? Mas eu diria que isso ainda é pouco. Quando se trata de uma bibliografia básica, eu diria que entre 4 a 6 exemplares físicos é de muito bom tom, de bom senso você manter na biblioteca, por mais que ele seja uma obra virtual. Portanto, e aí eu coloquei em vermelho, não funciona se o aluno não usar. De que adianta você ter uma biblioteca virtual, fazer toda essa aquisição, se o aluno, na hora que o avaliador do MEC chegar, para fazer uma avaliação em loco, conversar com os alunos, perguntar, e aí, alunos, como é que é o acesso dos livros? E aí ele perguntar, os livros virtuais. Se o aluno disser que não usa, não adiantou nada o seu investimento. O que eu quero dizer com isso é o seguinte, a inteligência aplicada a uma maior eficácia dessa metodologia que a gente entende para a renovação das referências bibliográficas do curso de Direito, bem como dos demais cursos, se dá por uso de referências virtuais, pela necessariamente inserção de pelo menos uma obra virtual em cada referência básica de cada disciplina, e também pelo uso dessa obra pelo professor da disciplina. Senão o aluno vai dizer que o que adianta ter se ele não usa. Aí é ponto negativo na avaliação. Então, o ideal é existir atividades que utilizem essas referências bibliográficas. Está claro? Para que o aluno perceba, qualquer aluno da instituição, perceba que isso está sendo utilizado. Pois bem, o mesmo instrumento de avaliação no MEC esclarece todos esses itens que estão aí nesse slide. Procedimentos para cálculo, ele diz que, como que você faz essa medição? Você deve identificar as disciplinas, identificar os títulos, quais livros da bibliografia básica de cada disciplina. Localizar o quantitativo, a quantidade, número de exemplares de cada título. Dividir o número de vagas pelo somatório de exemplares em cada disciplina e calcular a média de tudo isso. Agora vejam, isso está escrito no próprio instrumento de avaliação do MEC. Caso algum título da bibliografia básica atenda a outro curso ou outra disciplina do mesmo curso, é necessário dividir o total de vagas também do outro curso pelo total de exemplares. Então veja, não adianta nada você dizer para o MEC que tem 20 exemplares de um livro, de um determinado título, se esse mesmo 20 exemplares é compartilhado por 3 disciplinas diferentes. Isso significa que você, na verdade, vai ter aproximadamente 7 exemplares em cada disciplina. Está entendido? Então não adianta muito enganar o MEC ou o avaliador do MEC. O ideal é que você esteja em conformidade com a própria legislação, e a gente prova que é possível você estar em plena conformidade e, ao mesmo tempo, ter economia. Exemplo. Nessa instituição que a gente avaliou, com 200 vagas autorizadas, a gente viu que, no caso de um curso de Direito, que tem aproximadamente, aí, cada livro, em média, vai custar uns R$150, tem alguns que custam 100, outros que custam 200 e poucos, então fizemos uma média em 150.
Qual é o custo para a nota 4, somente livro físico na biblioteca, para cada título? Você já fez esse cálculo? A sua instituição tem esse cálculo? O seu departamento de compras tem esse cálculo? O seu coordenador de curso tem esse número? Quem gera a instituição sabe dessa informação? Eu acho essencial essa informação. No PPC, toda a disciplina que está no PPC, com as devidas referências bibliográficas, cada título que está ali custa para você R$ 3.150. Você sabia dessa informação? Cada disciplina com 3 referências bibliográficas custam R$ 9.450. Isso para um curso que tem 200 vagas autorizadas. Se for mais vagas autorizadas, igual um curso mais antigo, que nós também fizemos essa análise, que tinha 700 e tantas vagas autorizadas, é um curso que funciona desde a década de 70, por exemplo, esse número é muito superior. Então vocês têm que compreender que essa informação, vagas autorizadas, é um dos elementos centrais desse custo para a instituição. Se você não preenche essas vagas, vale um estudo na sua instituição para ajustar essa quantidade de vagas de acordo com a sua realidade. Então esses números para nós são importantíssimos para a gente ter uma realidade de como anda o seu curso, que custo operacional de renovação de bibliográfica que ele possui. Pois bem, nesse caso que nós estudamos, e tivemos acesso, portanto, ao projeto pedagógico de curso, com o inventário e respectivas referências bibliográficas, nesse cálculo nós chegamos que, se fosse fazer a renovação de toda a bibliografia, para uma nota 3, somente bibliografia física, teria que adquirir 3.150 livros a um custo de R$ 472.500. E por aí vai, com a nota 3, 4, 5, conforme estão os dados aí. Agora, vejam a economia se fosse utilizar uma biblioteca física e virtual, entendendo aqui que para virtual, necessariamente, um título da básica tenha que ser uma obra virtual. Para a nota 3, os 472.500, já cai a quantidade de exemplares necessários a serem adquiridos, de 3.150 para 2.475, e o valor de investimento também, né, de 472 para 371. Então veja que há uma economia maior que 20%, aí, beirando aos 30%. Tá? E aí depende da intenção da instituição, que nota que ela quer tirar. Mas isso é uma conta simples que a gente fez, somente pegando o instrumento de avaliação do MEC. Até agora eu não fiz nada, somente peguei o instrumento de avaliação do MEC, que está disponível aí para qualquer pessoa, gratuito no site do MEC. Pois bem, vamos começar então a aplicar cada vez mais inteligência nessa eficácia da renovação bibliográfica. O que nós temos em qualquer curso? Uma renovação de conhecimentos técnicos e científicos. Cada vez mais conhecimento está sendo produzido e isso está se refletindo na necessidade de renovação do seu acervo. O detalhe aí que acontece no curso de Direito é que isso acontece numa velocidade maior em função da renovação da legislação. Portanto, para todos os cursos, a consequência é os livros tendem a ficar desatualizados com uma velocidade maior no curso de Direito. Nós precisamos atender os critérios de avaliação do MEC. Nós precisamos manter uma eficácia na organização interna da IES, conciliando todos aqueles setores que eu falei anteriormente. Consequência, isso gera um alto custo de manutenção e renovação. Então, como manter a biblioteca permanente atualizada e com baixo custo? O método de renovação da bibliografia Hopper, né, ao longo desses anos que a gente foi desenvolvendo, a gente vê que permite
uma elevação da nota de avaliação do MEC, cerca de 30% de redução de custos, otimiza a qualidade da oferta de livros para o corpo discente, para os alunos, otimiza a organização do espaço físico da biblioteca, porque você vai adquirir exatamente aqueles livros que são necessários, nem mais nem menos, permite gerar maior retenção de alunos a partir dessa inteligência e fornecendo aos alunos exatamente aqueles livros que ele precisa numa quantidade maior, possibilita a elevação das notas dos discentes em avaliações oficiais, caso sejam associadas a atividades desenvolvedoras de competências prescritas nas diretrizes curriculares nacionais a esses livros. E como que a gente faz? Então, vamos para a prática. Então, vamos supor que a instituição fale para a gente: Roper, a gente quer que vocês avaliem para a gente, analisem para a gente a nossa biblioteca, a nossa renovação, para ver o que a gente pode fazer para melhorar qualidade e ganhar economia. Nós fazemos a seguinte estratégia. Nós solicitamos à instituição de ensino todo o inventário, toda a relação de planos de ensino. A partir dessa relação de planos de ensino e também do PPC, para verificarmos toda a matriz e também a questão das disciplinas optativas que são necessárias serem verificadas, a gente faz análise da pertinência, ou seja, cada título é pertinente, cada título sugerido está pertinente com a ementa, com o conteúdo. Então a gente tem pessoal das áreas, de cada curso aqui, para fazer essa análise de conteúdo, também verificando a pertinência daquela obra. Além disso, a gente solicita à instituição qual é o acervo existente na biblioteca. Então, a gente pede para a bibliotecária os números da biblioteca. A partir deste inventário, com as referências, a gente manda a biblioteca e pergunta: bibliotecário, quantas obras tem desse título aqui, desse autor? A partir do momento que a gente tem todas essas informações, a gente começa a criar um grande banco de dados da instituição e permite fazer, num nível de detalhamento máximo, um estudo da realidade da instituição. A gente pergunta para cada professor de cada disciplina: professor, dessas obras todas aqui, que existe na referência bibliográfica de cada disciplina, qual é a que você mais gosta, mais utiliza, você acha que é mais didática, que mais vai atender o aluno, sempre focado no aluno? A partir do retorno dessas informações, a gente respeita a escolha do professor, a escolha do coordenador de ensino, do coordenador de curso, melhor dizendo, que tenha a visão global desse ensino que é oferecido na instituição. Diante desses dados todos, a gente começa a elaborar uma sugestão de melhores obras, tanto físicas como virtuais, obras que precisam de renovação, obras que estão totalmente desatualizadas, obras que podem ser adquiridas, obras que basta comparar poucos exemplares daquele que o professor mais gosta para estar atualizado, ou seja, disciplina a disciplina, título a título, a gente verifica e faz o estudo completo. Exemplo, pegamos uma disciplina, uma ementa qualquer, e a gente verifica a realidade. Então aqui a gente pegou a disciplina de Introdução ao Estudo de Direito, e aí a gente vê a referência, A gente vê, inclusive, erros que a instituição comete. Por exemplo, colocou lá que o livro do Miguel Reale é de 2011. Na verdade, não pode, porque o Miguel Reale já morreu faz tempo. Então, a última edição dele é de 2002. Então, a gente conserva, inclusive, isso. Tá certo? A gente vai nesse nível de detalhe. Os números ao final, que estão entre parênteses, são referentes à quantidade do acervo na biblioteca. E aí a gente faz a análise.
Essa mesma obra da Maria Helena Diniz, por exemplo, que tem 40 exemplares na biblioteca, somente é utilizada nessa disciplina Introdução ao Estudo de Direito? Sim, beleza, então tem 40 que podem ser utilizados nessa disciplina. Se não, ela precisa ser dividida entre as disciplinas que são utilizadas. Então a gente faz esse estudo rigoroso, tá certo? Com todas as disciplinas. Depois, para cada disciplina a gente vê, inclui títulos virtuais, tanto na básica quanto na complementar, bem como faz uma proposta de novos títulos que precisam ser adquiridos, seja por força de mudança na legislação, como o Código Processual Civil, aí, que é recentíssimo. Quem tem um CPC, livro sobre o CPC, que é editado em 2015, já está desatualizado, precisa ser edição 2016 já. Então, esse tipo de coisa tende a acontecer muito mais no curso de Direito. Além disso, a gente elenca os títulos que podem ser descartados pela instituição porque não serão mais utilizados por conta dessa desatualização. No processo de implementação, a gente indica os títulos com o respectivo quantitativo, ou seja, exatamente qual é a quantidade de títulos exemplares que você precisa adquirir para cada título dentro de cada disciplina, né? Tanto na básica como na complementar. Entendendo aqui que a complementar também é possível todos os títulos serem virtuais. Então, o que pode gerar mais economia ainda. Todos esses valores que eu coloquei no início são apenas para a bibliografia básica. Então, é possível gerar mais economia ainda, por isso que a gente, tranquilamente, nos estudos que a gente faz, a gente passa dos 30% de economia. Porque se considerar as referências complementares, todas elas podem ser virtuais, tá certo? Por fim, a gente verifica junto à instituição quanto que quer gastar, né? Quanto que tem de disponibilidade financeira, que nota que quer adquirir para a gente fazer esse ajuste fino na compra, tá certo? E aí isso independe da editora. E aí eu gostaria só de voltar no slide aqui só para esclarecer essa questão do quanto gastar. Vejam bem aqui uma informação. Numa média, nós podemos dizer que merece qualquer curso de ensino superior ser renovada a sua biblioteca aproximadamente a cada 4 anos. Aqui eu falo em média, por quê? Porque às vezes o curso de Direito, às vezes até antes disso, né? É claro que algumas disciplinas, como História do Direito, não vão mudar muito, então você ter um livro aí de 2010 não é tão problemático, tá certo? Agora, um livro de anatomia, da mesma forma, você tem um livro de anatomia de 2004, 2005, não é problemático. Agora, você ter um livro de processual civil de 2015, isso já vai ser problemático por conta da renovação e nova legislação do Código Processual Civil que entrou em vigor nesse ano. Então, todas essas questões elas são relevantes de serem consideradas aí nessa renovação. E é aproximadamente esse cálculo que você vai ter que fazer para a renovação da sua biblioteca, tá certo? Todo gestor tem que fazer um orçamento anual de renovação de biblioteca. Se você não fez alguma coisa no seu orçamento, você vai ter que refazer para incluir esses valores, tá certo? Agora, existe uma forma de acrescentar economia ainda, tá certo? Como? E aí eu vou deixar para vocês, como eu estou num tempo mais exíguo aqui, eu vou deixar para vocês interagirem com o material, mesmo porque eu preciso esclarecer algumas dúvidas, eu tenho bastante questões a responder. Mas, enquanto eu vou respondendo as questões, eu gostaria que vocês dessem uma olhada, porque é possível economizar ainda mais com qualidade, tá certo? Eu já vou para as perguntas. Então, você pode verificar diversos benefícios ao associar a um outro produto que existe chamado Saraiva Solução de Aprendizagem, que a Roper entende que
pode melhorar a qualidade e diminuir mais ainda os custos. Tá? Essa metodologia Saraiva de solução de aprendizagem, além de gerar mais de 30% de economia, ela tem uma série de vantagens, como já entrega um exemplar físico para cada aluno, um exemplar físico por disciplina para cada aluno do curso de Direito, e também Direito, ADM e Contábeis, então é bem interessante. E além disso tem já uma série de atividades prontas, atividades que desenvolvem nos alunos as competências que estão lá descritas nas diretrizes curriculares nacionais, e atende todos esses itens de avaliação do MEC, seja do instrumento de avaliação institucional externa, seja do instrumento de avaliação de curso, tá certo? E ainda um último item que eu gostaria de mencionar aqui, antes de eu começar a responder as perguntas, é o seguinte. Nas diretrizes curriculares do curso de Direito, no parágrafo único do artigo 9, diz o seguinte: os planos de ensino a serem fornecidos aos alunos antes do início de cada período letivo. Portanto, a ideia do Ministério da Educação é todo e qualquer, isso não só no curso de Direito, mas todo e qualquer curso de graduação. A ideia é que o aluno tivesse acesso ao plano de ensino antes de entrar em sala de aula. Pergunto para vocês na prática quem faz isso, é muito difícil, mas o certo deveria ser isso. E não só isso, além de ser antes do início do início de cada período letivo, deve conter conteúdo e atividades. Atividades essas que desenvolvem, aí em outros parágrafos está mencionado isso, desenvolvem as competências e habilidades muito bem descritas nas próprias diretrizes curriculares nacionais. Uma das vantagens da Saraiva Solução de Aprendizagem é essa. Já está pronto esse conjunto de atividades que desenvolvem nos alunos essas habilidades e competências. Então eu vou para perguntas agora, tá? Agradeço a paciência de vocês por me escutar aqui até o final, tá? Mas eu vou para perguntas agora. Peço desculpas logo no início que nós tivemos um probleminha de transmissão, tá? Para quem chegou bem no início aí e em seguida foi atendida, tá? Então vamos lá. Na básica, uma pergunta da Elaine. Na básica, pode ser só virtual? Não, Elaine. Não pode ser só virtual porque você tem que ter uma quantidade de acervo físico se o curso é presencial. Se o curso for um curso à distância, aí sim ele pode ser todo virtual. Pergunta do André, será que no futuro conseguiremos ter algo somente virtual? André, sim, eu penso que isso não só no futuro, mas já hoje, é perfeitamente possível você ter biblioteca somente virtual, desde que o seu curso seja todo em EAD. Se é um curso presencial, necessariamente precisa ter uma biblioteca física. Posso ter só uma virtual por disciplina? Sim, você pode ter, e esse até certo ponto é o recomendado, né? Você ter uma referência bibliográfica virtual por disciplina, na referência básica. O instrumento de avaliação, a Secretaria da Reitoria perguntou. O instrumento de avaliação de 2016 diz que a quantidade de exemplares é por disciplina e não para cada título da bibliografia básica. Não é isso? Veja, aqui você tem que calcular a média de títulos, de fato, por disciplina, por unidade curricular. Sempre é por unidade curricular, por disciplina. Então, respondendo objetivamente a sua pergunta, sim, mas é a média dos títulos que estão lá nas referências da básica. A Simone pergunta, mas isso não está escrito em lugar algum, não é? Trata-se de interpretação de algum avaliador, não é? Bom, Simone, eu não sei exatamente quando você fez a pergunta, o que exatamente eu estava falando para você fazer essa pergunta, mas me permita
explicar aqui. Tudo que eu me baseei no material publicado pelo Ministério da Educação, tá certo? Então, se você for fazer a leitura das diretrizes da LDB, se você for fazer a leitura das notas técnicas, sobretudo as de número 23 e 25, a de 25 ela explica como que o avaliador ele avalia a instituição de ensino, tá certo? Quando ele faz uma avaliação em loco, por exemplo. Se você fizer um estudo dos instrumentos de avaliação do MEC, você vai ter todas essas informações descritas ali. Então, não é uma interpretação, simplesmente é o que está escrito ali, tá certo? E se você acompanhar a legislação e notas que o Ministério da Educação publicou, sobretudo desde os anos 2000, quando ele começa a inserir a questão das competências e habilidades, você vai verificar que o Ministério da Educação tem um entendimento filosófico da educação, que a educação ela deve ser centrada no aluno e não na figura do professor. E isso leva a uma necessidade de nós mudarmos a nossa metodologia de ensino. Só que na prática poucos o fazem, por falta de prática, desconhecimento, dificuldade de aplicação, falta de capacitação de professores, de quem entenda sobre isso. E você verifica que, mais recentemente, e especificamente do curso de medicina, já é obrigatório fazer isso. Se o avaliador chegar numa instituição e o curso de medicina não funcionar dessa forma, não é aprovado o curso, tá certo? E se você olhar com atenção o próprio instrumento de avaliação, já deixa a dica que o que acontece hoje no curso de medicina vai acontecer nos demais cursos da área da saúde. E, muito provavelmente, o curso de Direito, porque o Ministério da Educação sempre está de olho, a OAB sempre está de olho no curso de Direito, também vá pelo mesmo caminho. E aí, o que vai acabar acontecendo é que todos os cursos também, cedo ou tarde, entrem nessa, ou seja, cuja metodologia necessariamente tenha que ser uma metodologia centrada no aluno, através de didáticas ativas que façam o aluno ele desenvolver as habilidades e competências, e não o professor simplesmente transmitir aquele conhecimento já sabido. Como você fez para obter o valor da biblioteca virtual? Priscila, se você consultar aí as diferentes editoras que possuem biblioteca virtual, você vai saber o valor que cada uma pratica. Mas o valor da biblioteca virtual aqui que eu mostrei nos slides se refere a tão somente aquilo que está descrito no instrumento de avaliação do MEC. Ou seja, se você ler com atenção o instrumento de avaliação do MEC, você vai chegar aos mesmos números que estão ali. A Priscila também pergunta, lembrando que as bibliotecas virtuais fazem a proposta pelo número total de alunos, usuários que a instituição tem, fez a conta somatória com base em quantos alunos? Não, Priscila, agora eu entendi melhor a sua pergunta. O que eu fiz e mostrei no slide, não me refiro ao valor que a editora me forneceu sobre tantos títulos por aluno, mas sim aquilo que o MEC entende que é necessário para ser adquirido, tá certo? Então, aquela economia é tão somente a economia por aquilo que você deixa de adquirir através de livros físicos. Havendo comprovação no plano de ensino com atividades pertinentes, é considerado prova para o MEC? Com toda certeza, Litiane. E qual é a prova? A prova é aquilo que está descrito lá nas diretrizes curriculares nacionais do curso de Direito, parágrafo único do artigo 9º. O plano de ensino tem que conter metodologia, atividades e respectivas referências bibliográficas. Que atividades são essas?
as atividades que você vai fazer o seu aluno realizar em sala de aula, ou em casa, ou em outra estratégia, mas que o aluno vai realizar, e ele vai utilizar justamente essa referência bibliográfica que você colocou lá na sua referência. Tá certo? Se não for dessa forma, não é prova. Ok? É uma coisa inteligente, tá certo? Ou seja, você tem um planejamento da aula, daquilo que você vai realizar. Os periódicos precisam ser onerosos ou podem ser graciosos como o Portal CAPES? Tiane, se você... eu estou aqui até com impresso aqui, tanto a página 40 como a página 41 do instrumento de avaliação do MEC, e aqui fala periódicos especializados, eu entro em 3.8. Eu vou fazer questão de ler para você, para ver que é possível ser muito econômico nessa questão dos periódicos e tirar uma nota 5, por exemplo. O que diz a nota 5 para periódicos especializados? Quando há assinatura com acesso de periódicos especializados, indexados e correntes, sob a forma impressa ou virtual, quer dizer, periódicos podem ser virtuais, não precisam ser impressos. Maior ou igual a 20 títulos distribuídos entre as principais áreas do curso, a maioria deles com acervo atualizado nos últimos 3 anos. Uma das grandes vantagens, então respondendo a sua pergunta, pode ser totalmente virtual e não precisa ser pago. Tá certo? Desde que esteja indexado à sua biblioteca. E uma das grandes vantagens dessa metodologia da Saraiva Solução de Aprendizagem é que, além de ter um conjunto de atividades já pronta, que estabeleça essa relação, já vem pronta essa relação, atividade com a referência bibliográfica, seja obra física, seja obra virtual, essa metodologia já traz junto todo um conjunto de me fugiu a palavra aqui, periódicos especializados, tá certo? De revistas científicas da área do direito, ou da área de administração, ou da área de contábeis. Tá? Existe essa metodologia para os 3 cursos. Então veja, é uma grande vantagem, porque todos ali estão indexados, fácil do aluno acessar. A Elaine pergunta, como você orienta a assinatura virtual? Elaine, é dessa forma, você tem que indexar essa assinatura na biblioteca. Então tem que ter a entrada do aluno desse periódico científico dentro da biblioteca. Se tiver isso, está tudo certo. E nada impede que seja através do portal de ensino-aprendizagem da instituição que o aluno tenha acesso a isso. Melhor ainda. Qual a relevância do periódico para o MEC? É total, André. Por que o periódico é fundamental? Porque, em geral, o periódico ele faz uma análise das situações recentes. E, em geral, aquilo que é publicado numa revista científica é oriundo de uma pesquisa científica, em geral, recente. Portanto, o que você encontra dentro de um periódico significa aquilo de mais recente em termos de pesquisa científica que está sendo realizado dentro daquela área. Portanto, possuir periódicos é essencial à revitalização de cada curso e à atualização de cada curso, seja para alunos ou professores. O André também pergunta, acervo com consulta online aberta à comunidade, conta para as notas do MEC? André, tudo depende de como você estabelece isso e registra isso, tá certo? Você pode tanto ter a sua biblioteca física aberta à comunidade, como você pode ter diversos conteúdos no seu portal aberto à comunidade. Mas de nada adianta se você não tiver o devido registro documentado de todas essas informações e ações. O André também pergunta, para semipresencial, qual a porcentagem de biblioteca física e virtual pode ter? É a mesma, André, porque sendo presencial, você vai ter a mesma necessidade, tá certo?
ou seja, o instrumento de avaliação do MEC é o mesmo. A Priscila pergunta: eu preciso fechar contrato com uma editora virtual e essa proposta é por aluno e o valor é bem alto. Fiz 2 lançamentos e não foi viável financeiramente, pois todos os anos temos que renovar com a editora para ter acesso liberado. Veja, Priscila, aqui, se você resgatar lá o valor que eu orcei, que é um valor simples que toda instituição de ensino teria que fazer, você tem mais de 400 mil de isso para aquela instituição de ensino que eu orcei, ok? Que eu fiz a análise. Para 200 vagas autorizadas por curso de Direito, de acordo com aquele elementário que aquela instituição de ensino me forneceu. Tá certo? Deu aquele valor. Isso varia conforme a quantidade de disciplinas que você possui, a quantidade de disciplinas que estão inseridas no seu projeto pedagógico de curso, que é isso que vale, aquilo que está documentado. A quantidade de ofertas de disciplinas optativas. Então, do que adianta você ter uma disciplina optativa, mas você ter 25 possibilidades de escolha para essa uma única? Você vai ter que ter acervo para essas 25 dentro da sua biblioteca. Então, isso varia muito, tá? Esse valor. Mas respondendo a sua pergunta, então veja, toda instituição teria que ter aquele valor de orçamento aproximadamente a cada 4 anos. Então, aproximadamente uns 115 mil por ano de renovação de biblioteca para se manter atualizada. As instituições de ensino fazem isso? Não. Na verdade, na realidade, buscam fazer uma maquiagem, tá certo? E às vezes simplesmente compram uma biblioteca virtual e dizem que estão atualizadas. Mas, na verdade, você tem que aplicar inteligência em tudo isso. Então, você tem que associar para ficar econômico, você não pode ver o valor nominal do custo dessa biblioteca virtual. Você tem que ver como que isso se encaixa dentro da sua instituição. Então, você tem que associar, 1, projeto pedagógico de curso. 2, uma quantidade de disciplinas e referências bibliográficas dentro de cada disciplina que seja a mais otimizada possível. E que necessariamente essas referências estejam vinculadas às atividades de sala de aula. Senão, para que adianta? Senão o aluno vai dizer para o avaliador do MEC que não utiliza aquilo. Necessariamente, para você contratar uma biblioteca virtual, você tem que colocar, essa biblioteca virtual tem que fornecer livros para todas as suas disciplinas. Se não fornecer livros para todas as suas disciplinas, não vale a pena você adquirir essa biblioteca virtual. É dinheiro jogado fora. Tá certo? É dinheiro jogado fora. Não vale. Então você tem que estudar os livros que tem nessa biblioteca virtual e associar as suas disciplinas. Uma vez você fazendo isso, associar atividades a esses títulos que você possui. E aí você faz exatamente a melhor opção. Bom, se um livro custa, do mesmo assunto, um custa 100 e outro custa 150, é isso que a gente faz. E é isso que todo esse estudo a gente faz e gera economia para a instituição. Então a gente oferece, olha, tem instituição de ensino. Tem essas duas possibilidades. A que custa 100 e que custa 150. Para gerar economia, eu te sugiro a 100. Tudo bem? Então, a instituição de ensino, por a gente mostrar nesse nível de detalhe, para cada disciplina, para cada título, todo esse detalhamento do estudo, a instituição de ensino fica muito satisfeita porque nunca fez nem nunca recebeu um estudo tão detalhado assim. E quando a gente apresenta, em geral, quem é da área econômica, lá, a pessoa que está acostumada com números, vira para a gente e fala onde é que eu assino o cheque, porque está muito bem claro o atendimento dos critérios do MEC. Tá certo? Mas é uma questão de você saber as 4 operações básicas da matemática, de você estudar a legislação, de você acumular experiência, acumular
e aí o que a gente tem também, aí é o trabalho de Sísifo, né? Ao longo desses anos a gente costuma já tem toda uma listagem dos principais livros que são utilizados nas ementas aí dos cursos de todo o Brasil, de diferentes cursos do Brasil. Como a gente tem contato e presta consultoria a diversas instituições, então a gente tem um cabedal aí de informações e isso nos ajuda muito. Então a gente tem a listagem dessas obras, a gente tem a listagem dos valores de cada título e isso nos facilita todo o trabalho. Por isso que a gente tem condições de oferecer um trabalho que nos dá muito trabalho para fazer, mesmo assim dá em torno de umas 60 horas para analisar a instituição. Isso a gente que já tem experiência, horas de trabalho, então imagina alguém que vai pegar isso para fazer, né? Mas a gente chega numa economia que vale muito a pena. E isso a gente vê que as instituições que estão usufruindo dessa metodologia têm nos agradecido, inclusive tirado a nota 5 naqueles itens que eu mencionei ali nos itens de avaliação do MEC que eu mencionei ali nos slides. Bom, eu acho que nós estamos no limite do tempo, mas me permita responder duas últimas questões aqui que foram realizadas. A Ana pergunta, ainda quanto à quantidade de exemplares por unidade curricular, no instrumento de avaliação do MEC, a interpretação que demos da nossa instituição foi a seguinte. Seguindo o seu exemplo de 200 alunos provados autorizados, para a nota 3, temos que ter um exemplar para até 14 alunos por unidade curricular. Isso mesmo. Ou seja, teremos que dividir para os títulos da básica 14 exemplares para cada título. Para cada título. Porque é em média 14. É em média. Então você tem que ter 14 de um, mais 14 de outro, mais 14 de outro, se você fosse fazer um número igual. Tá certo? 14 exemplares para cada título, porque é 14 em média. Tá certo? Então, entenda bem, por favor. A Vera pergunta, os periódicos podem integrar a bibliografia básica ou complementar? Veja, Vera, isso é uma questão muito discutida, tá? Não há um consenso sobre isso, porque existem diferentes interpretações a esse respeito. Tá? Eu sugiro que na referência básica de toda e qualquer disciplina formal de qualquer curso, existam apenas livros. No entanto, em disciplinas optativas, em disciplinas como tópicos especiais, tarará, aí você pode colocar somente periódicos. E ainda mais uma disciplina de tópicos especiais, porque, obviamente, tópicos especiais vai ser abordado situações que são recentes, inovações, atualizações da área de formação, bem como outras coisas que são necessárias e que estão acontecendo atualmente dentro daquela área, no Brasil ou no exterior, enfim, dependendo do curso. Tá certo? Muito bem, gente, aqui no último slide fica a nossa recomendação, que a gente tem visto que tem ajudado muitas instituições de ensino a encontrar qualidade e economia, que é a Saraiva Solução de Aprendizagem. A gente tem muita satisfação em ter feito essa parceria com a editora Saraiva. Eu não sou da editora Saraiva, eu sou da Roper, mas eu tiro o chapéu aqui, porque eles viram muito na frente e, de fato, elaboraram um material muito legal. E que as instituições de ensino que têm se associado à Saraiva Solução de Aprendizagem têm, de fato, aumentado a nota de avaliação do MEC com economia. Então, eu gostei e vale muito a pena. Tá certo? Deixo aqui o meu recado. Sempre que vocês quiserem, entre em contato com a Roper. Qualquer dúvida em termos de procedimentos, processos, ou até mesmo valores, entre em contato com o comercial da Roper. Tá? E tá aí os meus contatos também, se vocês quiserem, estamos à disposição. Beleza? Gente, esse é mais um webinar da Roper. Agradeço sua presença. Lembrando que você pode, a qualquer momento, entrar no site da Roper, ou no link que você recebeu para
assistir a essa conferência e assistir novamente a conferência, passar para os seus colegas e também ter acesso ao conteúdo. Ok? Muito obrigado e até a próxima.